Olá, queridos amigos, muito boa noite, Jesus nos abençoe uma vez mais. Estamos aqui, mais uma vez, vocês estão me vendo, essa cara já conhecida, né? Esse rosto já conhecido, que toda sexta e todo domingo está aqui com vocês, com o maior prazer do mundo. A gente tem estar aqui e a gente fica muito feliz com o crescimento do nosso canal. A internet, os canais que existem, os canais espíritas, mesmo não espíritas, eu pesquiso muito outros canais, particularmente na minha área, né, da psicanálise, da psicoterapia, já que esse é o meu trabalho profissional, e a gente tem canais, sites ótimos na internet. Então, assim, eu acho que essa tecnologia moderna que nós temos, o grande diferencial é a gente poder estar aqui para produzir alguma coisa boa, estar aqui para poder ajudar as pessoas a encontrarem seus caminhos, ajudar nos tratamentos, que é o caso do nosso trabalho de domingo, que é a live do Klaus, para divulgar os nossos livros, e a gente sempre está fazendo isso. A gente divulga os livros da editora Sintonia, como vocês sabem, porque além de ajudar a nossa casa, ajudar nos projetos da Associação Beneficente Caminho de Damasco, também colabora com a nossa ampliação, a ampliação da nossa instituição, que vai de vento em polpa, graças a Deus. Ainda tem muita coisa para fazer, mas nós estamos aí investindo nesse projeto. E você que nos ajuda, você que faz parte da Casa Caminho de Damasco, é um grande colaborador nosso, faz parte desse projeto. Eu aproveito para agradecê-los uma vez mais. Acabamos de começar o ano 2025, muitos desafios pela frente, muitas lutas, muitas dificuldades, como não poderia ser diferente, num mundo de provas e expiações, mas que Deus nos dê saúde, nos dê disposição para continuarmos nessa labuta, fazendo o melhor para quem precisa, fazendo o melhor para o nosso planeta Terra e fazendo o melhor para nós mesmos, para a nossa evolução, para o nosso crescimento. Jesus nos fortaleça. Bom, vamos brincar um pouquinho? Vamos fazer uma apresentação aqui hoje, bem divertida, bem gostosa. Houve uma live que nós fizemos, eu nem sei se essa live já foi ao ar, foi uma live que nós gravamos para o momento do Dr. Klaus, que nós não estaríamos na instituição. E nós brincamos um pouco nessa live, e aí vocês vão me perdoar se ela não foi ao ar ainda, eu não sei, que geralmente de domingo a gente faz ao vivo, onde a gente brinca verdadeiro ou falso. Verdadeiro ou falso. Ela deve ir ao ar no final do mês. Bom, e aí a gente vai dar continuidade a essa brincadeira, essa didática, para que a gente possa aprender um pouco mais brincando, tá certo? Então eu vou fazer uma afirmação, separei aqui algumas afirmações, vou fazer uma afirmação e nós vamos aí definir se essa afirmação é verdadeira ou se essa afirmação é falsa, tá bem? Primeira afirmação: a doença em si, a doença física, a doença em si pode ser a própria cura. A doença em si pode ser a própria cura. Verdadeiro ou falso? O que vocês acham? Parece um pouco estranho, não é? Afirmar que uma doença pode significar cura. Mas, numa ótica espiritual, considerando os corpos espirituais, a afirmação, ela é verdadeira. Ela é verdadeira. Porque nós sabemos que muitas doenças físicas funcionam como uma espécie de expurgo, de limpeza do nosso corpo astral, ou, numa linguagem de Kardec, do nosso perispírito. Não é de hoje que nós aprendemos que o perispírito ou o corpo astral é um modelador, organizador biológico. Já falamos algumas vezes sobre isso. Toda a estrutura do corpo astral, que é o reflexo
da nossa condição moral, da nossa condição evolutiva, acaba sendo imprimido no corpo físico. Imprimindo no corpo físico, que sejam as lesões perispirituais, todos os arquivos conscienciais, ali é impresso, digamos assim. Daí essa definição do perispírito de modelador, organizador biológico. E muitas das vezes, quando desenvolvemos alguma doença, desenvolvemos alguma enfermidade no veículo físico, estamos, sim, num processo de expurgo, de limpeza do perispírito, de limpeza, em última instância, da nossa alma, de limpeza das questões que o espírito, ao longo do tempo, acabou gerando para si mesmo, em termos de prejuízo, tá? Então, essa afirmação, ela é verdadeira. Segunda frase. A comunicação de espíritos tidos como benfeitores pela internet é algo benéfico, é algo bom. Sem dúvida alguma, extremamente verdadeira, sim, esta frase é verdadeira. Temos tido a oportunidade de assistir, de aprender com muitos espíritos que, através dos mais variados médiuns, acabam trazendo informações do mundo espiritual, trazendo orientações. Vale lembrar aquele espírito que é muito citado no movimento espírita, Dr. Inácio Ferreira. Ele, inclusive, tem um blog, né? E, a princípio, parece uma coisa meio estranha, mas nós não achamos. Eu acho que a espiritualidade precisa se manifestar. Afinal de contas, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a comunicabilidade com os espíritos. Aí alguém vai dizer assim, mas nessas comunicações de espíritos tem muita coisa mal feita, tem muita coisa que é errada, tem muitas situações que a gente percebe que aquela orientação do espírito não está correta. E aí, como é que fica? Bom, nós não vamos cortar uma árvore porque ela tem um fruto estragado. Se você tem um pé de manga com muitas mangas saborosas e você tem uma manga podre, uma manga estragada, você arranca a manga, você não derruba a mangueira, né? É bem simples da gente entender isso. Uma coisa não anula a outra. Não é porque nós vamos encontrar na internet pessoas, às vezes, sem escrúpulos, pessoas que se permitem comunicações equivocadas, que a gente vai dizer que isso não é um instrumento bom de trabalho, uma ferramenta adequada de orientação. Embora ainda a gente tenha que considerar outra coisa. Para a gente dizer assim, olha, aquele trabalho não está sendo bem feito, aquela comunicação espiritual não está atendendo aos critérios exigidos. A gente também tem que ter cuidado e perguntar assim, quais critérios? Quem é que está avaliando? Acaso o movimento espírita tem um grupo de pessoas autorizadas que vão definir o que é certo, o que é errado, o que está bom, o que não está bom? Eu creio que não. As nossas bases continuam sendo as mesmas. Kardec, com toda a codificação, o exemplo maior de Chico Xavier, particularmente as suas obras literárias, e Jesus, né, como a referência maior do nosso movimento espírita. Porque o espiritismo é prioritariamente cristão, uma doutrina cristã. Então, o que passar disso, aí também vai para a avaliação de cada um. Se nós tivermos encarnados ou desencarnados, passando alguma informação que não corresponda à verdade, que a pessoa que está assistindo, que ela vá pesquisar, que ela vá estudar com mais afinco as obras básicas, que ela vá buscar outras referências dentro do espiritismo, e com isto ela vai separar o joio do trigo. É evidente que acontecem equívocos, às vezes até por ignorância, afinal de contas, nós somos humanos, os tropeços existem,
nós que estamos aí à frente de uma casa espírita, a gente que publica livros, a gente faz um esforço enorme para que tudo saia a contento, mas às vezes passa uma coisa aqui, um erro ali, e aí então a gente precisa refazer aquele processo, corrigir da melhor forma possível. Eu me lembro de uma situação, há muitos anos eu já contei essa história. A nossa editora Sintonia, se não me falha a memória, ela tem já de existência 17 anos, mais ou menos isto, porque o Impamed está na 17ª edição, 2024, nós vamos para a 18ª, e nós fundamos a editora Sintonia mais ou menos no mesmo período que nós iniciamos o evento Impamed, que se chamava Entre Médios. E eu me lembro, né, marinheiros de primeira viagem, como se diz, o livro a ser lançado era o livro Não Há Mais Tempo, uma obra, inclusive, que está esgotada. Nós não temos mais essa obra hoje, pelo menos por enquanto, não fizemos o relançamento. Não Há Mais Tempo foi um livro organizado pelo Dr. Klaus, o primeiro livro organizado pelo Dr. Klaus, onde vários espíritos ali deixaram suas mensagens. E aí a gente fez todo o trabalho, psicografou, passou pela correção ortográfica, né? Passou por uma segunda correção ortográfica, e quando o livro estava pronto, corrigido, nós enviamos, naquela época, né, por pendrive, enviamos para a gráfica que iria imprimir o livro. Mas olha só que coisa, né? Parece coisa das trevas. Naquele afã de enviar o livro, de ver o livro pronto logo, nós acabamos cometendo um erro, enviando o pendrive que não estava corrigindo. Em vez de enviarmos o pendrive com a correção pronta, enviamos o pendrive, quando o livro ficou pronto, da psicografia, sem a correção dos acentos, de toda a parte ortográfica. E o livro foi lançado assim. E foi muito difícil, porque nós não tínhamos dinheiro. O primeiro livro a ser lançado pela editora Sintonia, e logo que nós pegamos o livro foi lançado, inclusive, no Impamed, que nós começamos a folhear o livro, nós fomos observando, eu fui observando, e o livro estava repleto de erros ortográficos. Nós havíamos feito, acho que 3.000, 4.000 exemplares, nos endividamos para pagar o livro. E aí veio aquela dúvida, o que fazer? Colocar lá, né, mandar fazer um marca-página com aquilo que chamamos de errata, né, onde ela vai indicando alguns erros ortográficos, para que as pessoas saibam que o erro foi visto mais tarde demais. O que faríamos? E aí, então, a decisão sobrou para mim, e eu decidi colocar fogo no livro, né, colocar fogo nos livros, né, e nós, então, destruímos aquela edição, aquela primeira edição, e fizemos o livro de novo, refizemos o livro. Aí sim foi feita uma correção, e na verdade, quando nós lançamos o livro, nós lançamos 2 vezes o mesmo livro, e pagamos 2 vezes o mesmo livro. Então, as dificuldades acontecem, então a gente precisa ter também um pouquinho de compreensão, um pouquinho de tolerância aos erros que porventura possam acontecer. Embora a nossa responsabilidade seja trabalhar sempre para que tudo fique melhor. Terceira afirmação. Quando a pessoa morre, quando ela tem uma morte brusca, violenta, normalmente ela tem uma dificuldade de adaptação no mundo espiritual. Normalmente ela fica retida ao corpo físico. Não, essa afirmação é falsa. Essa afirmação é falsa. Apesar da morte violenta gerar uma certa perturbação no espírito, pelo impacto do ocorrido, um acidente de carro, por exemplo, um infarto fulminante, um AVC, a pessoa fecha os olhos, está viva, quando ela acorda, continua viva, mas no mundo dos mortos, né? No mundo dos espíritos. É claro que isso gera um impacto, claro que isso gera uma dificuldade maior do que aquela pessoa que já está doente, que já está envelhecendo e está pressentindo que a morte se aproxima. Mas não é verdadeira, é falsa essa afirmação, porque, como nós já estudamos aqui, não é o tipo de morte que define isso, mas o tipo de vida que a pessoa teve até aquele momento,
certo? Próxima afirmação. Essa afirmação é em relação à atividade do Dr. Klaus, tá? Atividade presencial. Se o Dr. Klaus faltar, não haverá atividade. Essa afirmação é falsa. Essa afirmação é falsa. Porque, veja bem, olha que coisa interessante. Em quase aí também 16 anos, quase 16 anos que nós trabalhamos com o Dr. Klaus, ele nunca faltou. Nunca houve uma situação em que ele não se apresentasse para o trabalho, nesses anos todos. Mas se acontecesse isso, vamos imaginar que o espírito tivesse, de última hora, uma tarefa que só ele podia realizar no dia da nossa atividade. Provavelmente, ele escalaria, né, outro espírito viria no seu lugar, claro, com conhecimentos médicos, e faria o atendimento no lugar dele, até que ele pudesse vir. Então, o trabalho aconteceria com outro espírito, digamos assim, um espírito substituto, sem problema nenhum. Agora, se o médium faltar, aí vai depender muito da organização do trabalho. Como é que vamos fazer? Vamos fazer o trabalho sem um médium, porque há outros médiums que podem incorporar o Dr. Klaus ou outros espíritos e fazer o procedimento? Na casa há outros médiums com essa qualificação, com essa especialidade mediúnica, digamos assim, entre aspas. Então, o médium não está, mas outros médiums podem dar passividade, outro médium, ou outros médiums no plural, podem dar passividade e o trabalho acontecer normalmente. Não, mas não tem outros médios para realizarem isso. O espírito fazia através daquele médium, e o médium não pode estar naquele dia. Aí cabe uma avaliação da equipe espiritual, se o trabalho seria suspenso naquele dia, ou se o grupo aplicaria o passe nas pessoas que viriam, aplicaria o passe e de uma forma ou de outra faria um tratamento espiritual, só não teria o procedimento cirúrgico espiritual, mas as pessoas estariam sendo tratadas do mesmo jeito. Aí, então, é uma questão de avaliação do grupo para definir qual o melhor método a ser feito, tá certo? Próxima afirmação. Há um certo desinteresse a respeito da espiritualidade por parte de grande parte, está redundante, das pessoas. É verdade, essa afirmação é verdadeira. E eu não digo assim só em relação à doutrina espírita, não só em relação à busca pela espiritualidade, a qual nós prezamos muito, mas também a busca pelo conhecimento. Você vê, um finlandês, uma pessoa que tenha nascido na Finlândia, um finlandês lê em média 15 livros por ano. O brasileiro lê em média 0,7. No Brasil, pesquisas mostram que pessoas acima de 15 anos, de cada 3 pessoas, uma não sabe interpretar texto. De cada 3 pessoas, uma não sabe interpretar texto. Então, a gente tem uma dificuldade também no que diz respeito à aquisição de conhecimento, justamente porque as pessoas, como estamos dizendo, infelizmente, não buscam com tanta frequência o conhecimento. E quando o tema é espiritualidade, é muito verdade isto. Não existe sistematicamente uma busca pela espiritualidade. As pessoas, via de regra, não estão muito preocupadas com esta parte espiritual da vida, com essa parte, digamos assim, mais holística da vida. Estão preocupadas mais com aquilo que é material. E poderíamos dizer que sim, a maioria das pessoas não tem esta preocupação. Então, infelizmente, isso é verdade. E infelizmente, porque eu creio que se nós buscássemos mais a espiritualidade, nós teríamos mais facilidade
para lidar com as nossas lutas. Ora, vou dar um exemplo. Como vocês sabem, eu trabalho profissionalmente como psicoterapeuta, como psicanalista e como hipnoterapeuta, com a hipnose. Embora sejam temáticas que nós podemos dizer que tem a ver com espiritualidade, nós não entramos nessa questão diretamente, muito menos de religião. Mas é uma coisa interessante. Das pessoas que nós atendemos, com os mais variados problemas, todo aquele que tem uma base religiosa, ou toda aquela pessoa que já tem uma busca pela espiritualidade, a terapia dá resultado mais rápido. A gente consegue chegar mais rápido aonde a gente tem que chegar. Isso é uma coisa muito importante, que poucas pessoas estão preocupadas. Aí, tudo bem. É a evolução de cada um desperta a hora que quer, cada um evolui como quer, então a gente tem que respeitar. Mas é uma pena que isso aconteça, porque se nós tivéssemos uma conexão maior com a espiritualidade, uma preocupação maior com as chamadas coisas do espírito, nós teríamos melhores resultados na nossa vida em vários aspectos diferentes. Vamos para a próxima afirmação. Merecimento é o principal critério para Deus nos ajudar. Não, essa afirmação é falsa. Não, não é. O merecimento ajuda muito. Outro dia eu vi um vídeo e eu me esqueci o nome do espírito. Era um espírito que estava falando através de um médium. Ele dizia assim, mais ou menos isso. Se nós formos falar sobre merecimento, todo mundo tem o merecimento de ser atendido pela misericórdia divina. Se estivermos falando de merecimento, todo mundo tem o merecimento de ser atendido pela misericórdia divina. Bacana, né? Então, assim, a misericórdia divina existe e ela vai nos atender. Ela vai nos socorrer, ela vai nos ajudar. E se você tiver méritos, melhor ainda. Eu visitei, alguns meses atrás, um grande amigo que estava à beira da morte, já com seus quase 90 anos, homem bom, homem íntegro, pai de família, filhos, netos, uma pessoa realmente do bem. E ela havia tido uma complicação de saúde, até pela idade, o caso era grave, ele estava na UTI, na qual eu nem poderia entrar, mas a família lá conseguiu que eu entrasse. E quando eu entrei e conversei um pouco com esse meu amigo, eu tive a certeza que seria a última vez que eu o estava vendo em corpo físico. Eu não tive dúvidas que ele desencarnaria em breve. Mas no meio da conversa, ele muito debilitado, falando baixo, eu disse assim a ele, meu amigo, eu adoro fazer perguntas. Eu disse, meu amigo, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Você já viveu a vida, já está com quase 90 anos, já criou os seus filhos, você deixa para os seus filhos uma herança moral, como também você deixa uma herança material. Me diga, se você pudesse escolher ir agora ou ficar por aqui mais um tempo, o que é que você escolheria? E para minha surpresa, ele disse, eu escolheria pedir para ficar um pouquinho mais. Eu disse, é mesmo? Você já não cumpriu com a sua tarefa? Mas eu queria ficar um pouquinho mais. Sorrimos, fui embora. E agora, 3 semanas atrás, nós fomos no centro que ele frequenta fazer uma palestra e ele estava lá. Com as sequelas naturais, algumas sequelas, mas firme e forte. Sorridente, assistiu a palestra. Durante o período que ele ficou doente, ele teve uma dificuldade muito grande sob o ponto de vista mental, de já não conhecer as pessoas, de não saber onde estava. A mente já estava perfeita, 100%. E eu disse assim para ele, num tom de brincadeira, pois é, e o senhor não morreu? Ele disse, pois é, Aguinaldo, não morri. E aí o espírito soprou-me assim no ouvido. Ora, ele pediu
e disse que queria ficar mais um pouquinho. Nós atendemos o pedido dele. E assim, disse, puxa vida, não disse isso a ele, mas pensei, pois é a misericórdia divina e o merecimento. E ele ainda está conosco. Próxima afirmação. O fator psicológico influencia bastante na nossa saúde. Sim, é verdadeiro. Sem dúvida alguma que isso é verdade. Às vezes eu já vi casos que as pessoas se acostumam com a doença, se acostumam com a dor. E quando ficam um pouco melhores, quando estão sem dor, acredite, ficam rastreando a enfermidade, querendo encontrar a doença que está ali, de tão acostumadas que estão. E elas acabam, então, com essa atitude, potencializando a enfermidade, e a dor que não precisaria estar ali, ela acaba ressurgindo ou reaparecendo, muito por conta de fatores psicológicos. Então, isso é verdade, sim. Penúltima frase, porque depois vamos fazer uma prece, uma oração, uma vibração. Devemos, nós os espíritas, deixa eu ver o que está escrito aqui. Devemos, nós espíritas, devemos, nós espíritas, criarmos novas frentes de trabalho, estarmos sempre criando novas frentes de trabalho. É falso. É falso. Como não, Aguinaldo? Nós não precisamos criar novas frentes de trabalho? Sim, podemos. Mas é preciso uma avaliação se esses novos projetos estão dentro do projeto da espiritualidade. É preciso que a gente entenda que nem tudo que a gente quer realizar pode ser realizado naquele momento, pode ser realizado daquela forma. Por exemplo, eu, do nada, digo assim para o meu grupo, olha, vamos criar um dia e fazermos sessão mediúnica apenas para atendermos suicidas. Vamos fazer um socorro aos suicidas. Puxa, que iniciativa linda. Perguntas. O grupo está preparado? Os médiuns que vão trabalhar têm essa característica? A espiritualidade foi consultada? Criar um trabalho dessa natureza nesse momento é adequado? Será que não seria melhor primeiro um estudo a respeito dos casos de suicídio para que os médicos se preparem melhor? Serão médicos experientes que farão o trabalho? Serão os médicos que estão começando agora? Esse trabalho extra não vai sobrecarregar a atividade que já existe? Olha quanta pergunta. Então, não dá para a gente ir criando frentes de trabalho sem a gente ter uma base, uma referência, se aquilo deve ou não ser feito. Última afirmação, quando não somos reconhecidos pelo trabalho que fazemos, devemos sair do centro. Olha, isso é falso. Falso pela palavra que foi usada aqui. Quando não sou reconhecido. A gente fica muito atrás de reconhecimento, a gente fica muito atrás de aplauso, a gente fica muito esperando elogio. Então, aí quando não nos elogiam, quando não nos aplaudem, quando não supostamente reconhece o nosso trabalho, a gente vai para outro centro, para outra instituição onde a gente possa brilhar. Isso é fruto da nossa vaidade, isso é fruto do nosso melindre, tá? Então, não, isso é falso. Eu não tenho que ser reconhecido. Eu tenho que ir fazer o meu melhor. Eu tenho que ir fazer o meu trabalho, naquilo que eu me propus. Até porque as pessoas reconhecerem ou não reconhecerem, isso não faz a menor diferença para você. Você tem que cumprir com aquilo que você se comprometeu. Ponto. Agora, se na casa que você está há uma dificuldade de afinidade, existe um desacordo, uma dificuldade com a direção, você realmente, isso é verdade, não é fruto da sua vaidade, você realmente está sendo tolhido na sua possibilidade de servir, não lhe dão oportunidade, não. Então aí sim, aí é diferente, você não precisa brigar com ninguém, aí você vai buscar outro espaço para trabalhar, porque espaço para trabalhar tem num monte de lugar, isso não vai faltar, né? Porque a seara continua grande e são poucos os trabalhadores. Então, esse problema você não vai ter, certo? Vamos lá, então. Vamos para o momento
de maior vibração. Vamos para um momento de maior interação com a espiritualidade. A mensagem leve, falso ou verdadeiro foi apresentado em 30 minutos de preleção. Agora vamos então para aquele momento em que a gente pode pedir, agradecer, louvar. Que possamos nós realizarmos o pouco que podemos dentro do contexto que estamos, ainda que tenhamos limitações, ainda que tenhamos dificuldades, ainda que tenhamos desafios. O servir incondicionalmente, a proposta de sermos útil a todos que a precisam, o esforço diário, no que diz respeito à nossa melhoria íntima, mas principalmente aqui na nossa fala, o serviço do bem ao próximo precisa ser exercitado. O conhecimento é importante, porque nos dá embasamento, nos auxilia estabelecermos a fundamentação daquilo que vamos expor, daquilo que vamos ensinar. Entretanto, o religioso, ou aquele que busca a própria espiritualização sem o vínculo religioso, e se o tiver, seja qual religião for, não pode abrir mão, não pode deixar de lado a possibilidade do socorro, seja ele material ou espiritual. Temos muitos acadêmicos, teóricos, pessoas de grande cultura, filosofando a respeito da vida. E eles são necessários, como dissemos ainda há pouco. Não podemos desmerecer de forma alguma o conhecimento, que também é uma das asas da evolução. O que estamos dizendo é que não podemos ficar apenas na teoria. O bom orador é aquele que, principalmente, desce da tribuna para ajudar pessoalmente quem precisa. O bom médium não é aquele que apenas recebe livros que orientam. Também, mas principalmente, aqueles que, através da própria mediunidade, socorrem os espíritos sofredores da dimensão espiritual. Os bons escritores tornam-se melhores ainda se procurarem viverem em prol do semelhante, da necessidade que se multiplica em nossa sociedade. Se estivermos falando do centro espírita, ele jamais poderá fechar as portas para a caridade. Seja o Bazar da Pechincha, seja o cuidado com as crianças ou com os idosos,
seja a sopa fraterna, seja o leite ou a cesta básica, seja a comida, seja o que for. Trabalhadores espíritas que se norteiam por Kardec e por Jesus, e poderíamos dizer pelo grande médium Chico Xavier, implantam em suas áreas de atuação, em seus grupos, em suas instituições, o serviço, o trabalho. É perigoso a mediunidade, a oratória, que atende apenas às necessidades intelectuais e de curiosidade. Por mais belas palavras que o médium pode verbalizar através da sua boca, oriunda de um espírito amigo, por mais encantadora que seja uma palestra que consola ou orienta, somente as mãos calejadas no trabalho no bem é que, de fato, nos credencia a uma condição espiritual melhor. Este é o apelo que fazemos nesses dias difíceis. Ser útil dentro daquilo que se pode fazer. Se é o dinheiro, que seja a caridade material. Se é o socorro, que seja o socorro emocional ou espiritual. Que seja a palavra, que seja o ouvido, que seja o abraço. Seja qual for o movimento. Se você pode fazer, faça-o. Faça-o. Doação, caridade é investimento. Caridade é investimento espiritual. Você não perde quando você doa. Você ganha. Você ganha multiplicado aquilo que você ofereceu. Que as nossas casas espíritas tenham sempre a preocupação com os trabalhos sociais, de socorro, através da educação, através do auxílio profissional. E se ela não tiver condições para isto, que haja a ajuda, ainda que seja apenas no dar a comida. Esta é a nossa sugestão. Muita paz. Muito bem. E com essa sensação gostosa, boa, feliz, nós desejamos a todos uma boa noite. Um desejo sincero que Jesus nos fortaleça, que Jesus nos dê a sua paz e que nós possamos fazer o melhor possível em favor dos outros e em favor de nós mesmos. Muita paz a todos.